Vídeo de hoje, vamos instalar os pneus da Chaoyang, os Vitória, na Oji. Aproveitar e falar um pouquinho mais de tubeless para vocês e a pergunta que muita gente me faz: qual a pressão ideal dos pneus da mountain bike? Será que tem, Alonso? Rapaz, será que tem mesmo? Aguenta aí que a gente vai tirar todas essas dúvidas aí para você. Agora nós vamos tirar a roda para começar o procedimento. Chave 6. Agora eu vou abrir aqui a chave. Bom, então o Alonso vai remover o pneu. Já vou aproveitar e dar uma dica aqui para vocês. A primeira coisa que a gente faz para remover o pneu é descolar as duas laterais, tanto do lado de cá quanto do lado de cá do pneu. E aí você vai botar as duas estruturas na parte central aqui da roda. Para quê? Para você ter mais folga para movimentar o pneu, e aí sim você vai conseguir retirar ele com as mãos. E aí você consegue retirar com as mãos. Se você não conseguir, é só usar a espátula que o pneu solta também. Outra dica, aqui está com pouco selante, a gente checou antes, então ele está realmente o pneu já com pouco selante, mas você toma cuidado para não apoiar o pneu aqui, senão o selante vai vazar todinho e fazer aquela melequeira no chão. Bom, lembrando para você que não viu o vídeo anterior, eu vou colocar aqui no card, a gente falou bastante sobre o pneu. Então se você tem dúvida de como escolher um pneu para mountain bike, clica aqui, assiste o vídeo, tem muita dica bacana, e o material da Chaoyang também, que é bem rico, independente da marca que você for comprar, o material é bem rico para você se informar sobre o pneu também. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui para a gente já entender o pneu que a gente está montando na bike. Então aqui na Chaoyang, como eu falei lá no vídeo inclusive, essas aqui são as tecnologias que os pneus da Chaoyang normalmente possuem, tá? E aí aqui na etiqueta você vai ver quais tecnologias esse pneu aqui ele possui, tá? Então a gente consegue ver, tem 60 TPI, não tem a tecnologias de tubeless, então ele não é um pneu tubeless ready, mas a gente vai montar ele com tubeless e vai ver se encaixa. Muito pneu que não vem com essa tecnologia funciona com tubeless, e esse é o primeiro teste que a gente vai fazer nesses pneus. Então vamos embora. A gente vai montar o pneu que não é tubeless, como eu falei aqui pro pessoal, numa roda. O que mais que tem que ter? Fala aí. Bom, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que averiguar é se as peças são minimamente aceitáveis, né? Por exemplo, para a gente hoje fazer um sistema tubeless numa roda, você precisa ter um pneu que não seja de arame. Tem que ser um pneu de Kevlar ou aramida, né? Tem que ser aquele pneu, traduzindo aqui, tem que ser aquele pneu molinho que a gente dobra e põe no bolso. O pneu de arame de aço, ele não vai conseguir inflar no aro. Depois é o aro. Um exemplo, esse aro aqui já é um aro melhor, ele já é um tubeless ready, que é o meio do aro é mais alto, facilitando assim a montagem do pneu e também para quando o pneu dobrar ele não sair com facilidade. Então esse aro aqui é um tubeless ready, ele já tem a fita. O pneu em questão que vamos montar da Chaoyang não é um tubeless ready, mas nós vamos montar ele aqui para todo mundo ver que funciona. Só para reforçar aí, ele já é em Kevlar, tá? Então a lateral desse pneu aqui, a borda do pneu é de Kevlar. Bom pessoal, sempre lembrando também que aonde tem uma câmara de ar, o pisto, né, a válvula fica na câmara de ar. Nesse sistema aqui, uma válvulazinha preparada para poder entrar no aro e fazer o sistema da válvula da câmara de ar. Essa aqui em questão é uma válvula para tubos de alumínio,
bem construída, a gente monta ela aqui direitinho e agora vamos para a montagem do pneu. Vou pegar o aro, pegamos o pneu, sempre lembrando, antes de montar, verificar a rotação, né? Olhei, beleza, o disco está do meu lado esquerdo, ok, eu sei que essa é a posição da roda, olhei o pneu. No caso, esse aqui é um pneu direcional, é fácil de entender. Tem pneus que não tem tanta característica de ser direcional. O que você faz nesse caso? Você procura a seta de direcionamento do pneu, para você ter a excelência de funcionamento do pneu, que montar o pneu ao contrário não vai rolar. Primeira coisa que a gente faz é, aqui está a válvula, aqui está o nome do pneu, que você sempre vai ser mais prático na hora de procurar para poder encher o pneu, é ter a válvula centrada com o nome, que aí é mais fácil você achar esse nome grande do que às vezes olhar só na roda. Pode parecer um detalhe idiota, mas que dá muito jeito na hora que você está numa trilha, numa situação mais complicada, mais rápida, e você precisa dessa guia, vai te ajudar. Bom, essa é uma dica que normalmente nós atletas que corremos provas e tudo mais, a gente normalmente faz isso. Não é todo mundo que conhece esse macete, mas na hora do perrengue, na hora da prova, que você tem que ser rápido, essa dica que o Alonso falou aí ajuda muito. Ou seja, em vez de ficar procurando a válvula ali para poder inflar o pneu e tal, ou botar o CO2, é logo onde está o nome do pneu. Então facilita bastante e agiliza na hora de uma prova, por exemplo. Bom, depois do pneu encaixado no ar, a gente vai encher o pneu. Aí, como esse pneu não é tubeless ready, dificilmente você vai conseguir encher ele numa bomba normal. Possivelmente você vai precisar daquelas bombas que fazem o papel do compressor, ou de um compressor mesmo. Como a gente está na oficina aqui, vai no compressor. Primeiro teste. Cachorro. Cachorro. Outra dica que a gente vai dar aqui é inflar o pneu antes de botar o tubeless. Por quê, Alonso? Porque é o seguinte, porventura, sabe-se lá, nós estamos numa oficina mecânica, tudo acontece. Se acontece do pneu, por alguma razão que seja, ele não inflar, se você não tiver o líquido lá dentro, vai ser menos bagunça, entendeu? Menos bagunça, menos desperdício. Então, primeiro, o que eu faço? Monto o pneu, fiz o teste, inflou igual, fiz ali o teste, coloquei o compressor, o ar, ele inflou, instalou para todo quanto é lado, encaixou, ok, o pneu está apto, não teve vazamentos, ok, eu sei que eu vou colocar o líquido e que tudo vai funcionar plenamente sem nenhum problema. Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Porque já aconteceu aqui da gente botar e na hora de inflar, meu amigo, voa selante até no teto, mas faz parte do processo. Vamos embora. Bom, agora que a gente já encaixou o pneu lá no compressor, ou seja, ele já está todo preso no ar, já botou o selante, aí a gente vai na bomba, porque corre menos risco de fazer lambança se o tubeless começar a vazar, né? Bom, pneu montado, agora a pergunta que todo mundo quer saber, pressão ideal do pneu. E Alonso, tem, não tem? Como é que funciona isso aí? Rapaz, isso aqui é um assunto polêmico, é mais fácil a gente falar de política do que falar de pressão de pneu. Vamos começar aqui, porque ela está aqui do meu lado, é mais fácil a gente dar um primeiro exemplo. Eu e o Vilela, nós temos basicamente o mesmo peso, mesma altura e temos a condução um pouco diferente. É aí que vai fazer toda a diferença. Hoje eu tenho a condução um pouco mais agressiva, então eu tenho que ter um pouco mais de pressão nos pneus, porque onde eu embato com a bicicleta, se eu estiver com o pneu, uma calibragem para uma condução mais flow, vamos dizer assim, pode acontecer de às vezes machucar o pneu, ele não vai ter a performance que eu quero para a performance que eu tenho agora, então tem que ser uma comunhão de performance do equipamento e performance do piloto, né? Quanto mais bem preparado ou quanto mais agressivo ou menos agressivo for o piloto, que vai ditando aí a calibragem do pneu. Mas não desanima não, que a gente vai dar algumas dicas aqui para você que quer achar essa pressão ideal do pneu para sua bicicleta. Não é só isso, então, ou seja, a pilotagem ou o estilo do atleta pilotar influencia
na pressão do pneu. O tipo de pneu também vai influenciar. O tipo de pneu, como nós falamos no primeiro vídeo, é a quantidade de TPI que o pneu tem. Né? Quanto mais ou menos TPI, o pneu vai ficar mais duro, menos moldável ou não, também faz diferença na hora da calibragem. Porque isso pode fazer com que o pneu dobre. Se você bater em algum lugar ou fazer uma curva muito forte, né? Dependendo da condução, se você fizer aquela curva rasgando, como a gente fala, você pode dobrar o pneu numa situação como essa também. A largura do aro também influencia na calibragem do pneu. Né? Então, quanto mais largo o aro, menos os PSI você pode colocar no seu pneu ali também, porque menos risco justamente dele soltar numa situação dessa. Quanto maior o volume de ar, menor é a pressão, né? O volume de ar não tem a ver com a pressão que ela vai fazer. A gente dá um exemplo rápido para todo mundo entender. O pneu de Speed, né? Ele tem pouco volume de ar, mas uma alta pressão. Na Speed, para a gente rodar bem aí, 110 PSI atrás, para ficar mais macio, à frente você põe 100. Enquanto numa bicicleta, vamos dizer hoje, Vilela, você está rodando com quanto aqui? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz também, muita gente me faz também, de 18 a 21 PSI. Então vai depender do tipo de terreno, que é justamente a outra coisa que a gente vai falar. Mas eu uso de 18 a 21 PSI no pneu. E atrás, Vilela? Atrás você está usando quanto hoje? Então aí normalmente atrás eu ponho 1 PSI a mais. Então seria ali de 19 a 22, 23 PSI. Eu não passo muito disso não. Para gerar o quê? Gerar mais performance de arranque, né? E retomada, porque é a tração. Na frente sempre menor um pouco, para quê? O pneu moldar melhor ao terreno e te dar mais segurança na hora de entrar nas curvas e absorção de vibração, né? Só que atrás não pode, porque atrás é pressão, tem que estar um pouquinho mais cheia para a gente poder pedalar, e é onde situa mais o peso total, né, do ciclista, que a gente fica sempre 60% atrás e não 60% à frente. E tem uma coisa também que às vezes quando a gente está regulando a bicicleta, se o pneu estiver muito cheio, você também pode ficar com a impressão de que o ajuste da sua suspensão está errado. Então tome cuidado também para não cometer esse erro. Às vezes seu pneu está muito cheio e você começa a ficar mexendo na suspensão, na pressão da suspensão e tudo mais. A suspensão você calibra de um jeito, é SAG, não tem outro jeito. Você achou o SAG da suspensão, que é a quantidade de ar ali, pressão, né, que a sua suspensão vai receber. Fora isso, você vai mexer no ajuste de retorno dela, tá? Ou aquele ajustezinho fino em cima ali. Exatamente. Suspensões superiores têm o ajuste de compressão hidráulica. Nem todas têm. Novas suspensões mais simples têm só a trava que ela desliga ou liga o sistema hidráulico da vazão do óleo. Essa suspensão já tem um controle que você pode ajustar por vários cliques a sensibilidade da compressão hidráulica. Então, assim, anulou essa parte da suspensão, ou seja, você já tem a sua suspensão ajeitada, o seu peso e tudo mais, você vai para a pressão do pneu. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai dar algumas dicas aqui, logo agora, para você achar a pressão ideal do pneu para você. Então, a primeira coisa é esteja com a suspensão da sua bicicleta ajustada de forma correta. Porque senão, na hora que você for começar a sentir a bicicleta, pilotar a bicicleta e tal, se ela estiver errada, você vai ter uma impressão errada, ou seja, uma coisa influencia na outra, e aí você não vai se sentir confortável ou vai virar aquele assunto sem fim, ou seja, parece que você nunca chega num ponto confortável para você. É o que acontece, Vilela, quando, por exemplo, se eu errar a pressão do pneu, se eu tiver a pressão do pneu muito alta, a bicicleta vai rolar, tudo bem, mas se a pessoa estiver achando que o desconforto vem da suspensão e não do pneu que está com 40 PSI, a bicicleta faz bob, entendeu? Com os pneus cheios, quer dizer, a bicicleta não tem ciclística boa, ela não tem ação de retomada, né, para você exigir dela a performance, dela andar sem ficar mexendo, e os pneus estão duros, quer dizer, a bicicleta está desconfortável,
a bicicleta perde parte da estabilidade que é gerada pelo contato dos pneus numa pressão correta, aí quer dizer, por um erro, você sacrifica toda a ciclística da bicicleta. Então vamos lá, como você vai encontrar a pressão ideal do pneu para você? Você tem que partir de um ponto de partida, ou seja, tem um início ali. A gente normalmente aconselha colocar entre 30 e 35 PSI, a não ser que a pessoa seja muito pesada. Então assim, se você for leve igual eu tenho 69 kg, eu e Alonso, você pode já partir ali de uns 25 PSI. Se você é uma pessoa mais pesada um pouquinho, ou seja, já passa por 70 e poucos quilos, 80 quilos, pode ir no ponto de partida de 30 PSI, que eu já acho muito. O meu estilo de pilotagem com o do Alonso já é um pouquinho demais. Isso que vai entrar aquela situação da condução, não é regra geral. Você pode ter o peso, mas eu não tenho aquela condução. Você pode ter uma condução muito suave e você pode usufruir do benefício de uma pressão um pouco mais baixa. Tá? Então o ponto de partida que eu estou supondo aqui que a gente vai chegar ali nos 30 PSI. Põe 29, 28 na frente, 30 PSI atrás, ou seja, de 1 a 2 PSI de diferença entre a parte da frente e a de trás, a roda da frente e a roda de trás, e vai para a trilha. Não tem outro jeito. Você vai para a trilha, suspensão ajustada, tudo certinho, você vai para a trilha e começa a sentir a bicicleta. Começou a entrar na curva, fazer curva, descer pedra, a bicicleta está batendo muito, pode ser indício de que o pneu está muito cheio e que você tem que baixar um pouquinho, tá? Na curva a gente começa a sentir muita insegurança, achando que a bicicleta vai começar a sair. Fugir da mão, né? Então você está com esse receio, ou ela está escorregando, você está perdendo a frente da bicicleta, ou a traseira, se não for uma questão de pilotagem, né, de erro de pilotagem, você já pode começar a baixar os PSIs ali do seu pneu. Eu aconselho, né, a gente parte desse princípio, sempre ensino as pessoas, que o Alonso dá aula aqui também, a baixar de 1 a 2 PSI no máximo, tá? Então vai de 1 em 1, 2 em 2, dependendo da forma que você sentir ali, vai baixando, né, Alonso? Exatamente, e sempre lembrando, você deixa esse 1 ou 2 PSI a mais, 1 ou 2 PSI na frente. Eu tenho 30 na frente, 32 atrás. Eu tenho 18 na frente, eu tenho 20 atrás. Mais ou menos isso aí, uma regra assim, standard de pilotagem, e você com o tempo vai se adequando, se conhecendo melhor, conhecendo o terreno onde você anda, conhecendo o seu equipamento para chegar numa afinação de excelência para você, que não vale para outra pessoa. Isso é sempre uma coisa muito individual. E aí tá, você tá pilotando ali e começou a sentir que já ficou bom, mas eu quero testar mais, vou esvaziar muito. O pneu começou a dobrar, a gente sente isso, aquele pneu meio molão, negócio meio perdendo, já se esvaziou demais. E aí você tem que voltar com essa calibragem ali também. A partir do momento que você começar a usar mais, aconteceu isso comigo no Enduro, eles sabem muito bem disso, eles me ensinaram a andar de Enduro, me ensinaram muita técnica e tudo mais. Então eu andava com pneu mais murcho igual eu ando na XC. Tá? Como no Enduro é muito rock garden, muito salto, é aquela porradeira ladeira abaixo, o que eu comecei a sentir? Que o pneu estava muito vazio. E aí eles falavam justamente isso, cara, esse é o estilo de pilotagem, ou seja, você está ficando mais agressivo em cima da bicicleta. Então você não pode andar com o pneu vazio no Enduro igual você anda na XC. E a gente começou a subir os PSI ali também, tá? Então é uma dica aí para vocês que querem achar a pressão ideal do pneu. Não adianta ir no Google, eu já fiz isso muito, não culpo quem está fazendo aí também. Eu não sei o que eu fazia. Eu ia no Google, eu pesquisava Nino Schurter, Henrique Avancini, todos os atletas que vinham na minha cabeça, eu pesquisava altura e peso. Para ver se conseguia achar um match, né, em relação a isso. Então, se você já fez isso, você deve estar rindo aí, mas se você já fez isso, você sabe, cara, não vai ter. Você vai encontrar um cara que vai usar uma pressão, outro cara que vai usar a mesma pressão, e você vai falar, cara, mas os caras pesam a mesma coisa e tal. Não tem jeito. Você não vai achar um denominador comum, você vai achar pressões muito próximas. Tá? Você vai achar ali as calibragens muito próximas que talvez sirvam como seu ponto de partida. Tá? Um norte. Um norte. Mas não adianta copiar, porque vai depender muito do seu estilo de pilotagem. A largura da roda, como a gente falou aqui, a largura da roda te possibilita usar uma pressão um pouco mais baixa.
Então, às vezes você pedala com 20 PSI, achei minha pressão, Fernando, 20 PSI, botou uma roda mais larga, talvez você consiga diminuir um pouquinho essa pressão e vai se sentir confortável ainda. Entendeu? Porque essa roda ela vai te dar mais segurança, essa roda vai dobrar o pneu muito menos, ou seja, não vai dar aquela balançada na curva. Ou seja, tudo que a gente falou aqui de tipo de pneu, largura de roda, mas o que a gente falou aí? TPI, até o TPI, afinação da suspensão, entendeu? Porque uma coisa é pneu, primeiro contato com o chão, e outra coisa é o contato secundário antes dos braços, que é a suspensão que tem que estar afinada, né? O retorno principalmente tem que estar muito bem afinado para você ter a maior estabilidade e performance possível de retomada na bicicleta. E outra coisa, a gente está falando aqui de pneus tubeless, tá? Não confunda, é totalmente diferente. Tá? Tubeless e câmara de ar é diferente, câmara de ar não dá para baixar muita pressão, que aí dobra mesmo o pneu. Porque o pneu tubeless, o líquido selante, ele gruda o pneu no aro, né, Lu? Também ajuda. E acontece o seguinte, quando você tem câmara de ar, quando você tem o pneu mais baixo, né, se você usa, já entendeu mais, tem uma calibragem mais baixa, acontece muito, é uma situação que chama o snake bite, né, que é aquela famosa, eu dizer que é a mordida de cobra. Por quê? Porque o aro bate no pneu e o pneu acerta uma pedra. Aí corta a câmara de ar. O pneu é mais forte, ele resiste, mas aí corta a câmara de ar. O que não acontece no pneu tubeless, porque não existe a câmara de ar. E o pneu é muito mais resistente, então o pneu não vai cortar, ele não vai pegar aquelas duas laterais do ar ali e furar, né? Por isso que é mordida de cobra, né? Aí fica aqueles dois furinhos assim. Então o pneu é muito mais resistente, a câmara de ar não. Bateu ali, ela vai furar e você vai ficar na mão, não tem jeito. Bom, galera, tudo que a gente sabe sobre pneus, a gente sabe que sobre esse assunto a gente falou aqui com vocês, espero ter ajudado. Tudo que eles me ensinaram e eu pratico até hoje, e todo o tempo, às vezes a gente está tentando algo diferente, a gente está passando aqui para vocês. Então, não existe uma pressão ideal, ou seja, não existe uma fórmula mágica de pressão em relação à altura e peso do atleta, vai depender de muitas variantes aí. Então, bota o ar no seu pneu, vai para a pista, testa e você vai perceber que dependendo de onde você vai rodar, você vai usar pressões diferentes também. Espero ter ajudado. Obrigado aí mais uma vez, Alonso, pela ajuda. E se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve.